e hoje muito especial. Na verdade, hoje é o 22º episódio do podcast e mais uma vez eu recebo aqui Sabrina Dourado, minha esposa, minha companheira, minha amiga, minha sócia, enfim, prazer ter você aqui mais uma vez. Você tá sempre aqui, mas você, segunda vez aqui no podcast, né? Prazer todo meu. Uma honra poder trazer conhecimento, partilhar um pouco do que a gente aplica, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente leva para os nossos alunos, para os nossos clientes. A satisfação é toda minha. Muito bom. E hoje, né, ó, tomando um cafezinho, né? Cafezinho. Então a gente vai aqui tomar um cafezinho com vocês, conversar um pouquinho. E quando a gente falou em gravar o episódio de hoje, mais um episódio aqui dos Códigos da Alta Performance. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se não está seguindo, siga a gente. Toda semana tem podcast novo. Tem esse podcast, que é o meu podcast, são os Códigos da Alta Performance, falar sobre produtividade, carreira, gestão de tempo, habilidades e competências que você pode desenvolver. E tem um podcast da Sabrina, depois ela vai dizer tudo onde você consegue encontrar ela, se você ainda não a segue. Mas é um prazer ter você aqui. Sinta-se à vontade, pega seu cafezinho e vem com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre um tema importante. É um tema que você já vem falando muito, é um tema que, a gente ouve falar, mas não com essa visão, esse ângulo diferente que você tem trazido. Só alinhando, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, e hoje você fala muito de imunidade emocional. O que seria essa imunidade emocional? Tá nevando aqui na sala. Pois é. Quando a gente fala em imunidade emocional, a gente está falando na construção de um arcabouço que tem por objetivo eu não diria blindar, mas nos levar à construção de um ferramental para que a gente aprenda a lidar e a gerir as nossas emoções. Assim como o corpo físico, ele carece de imunidade, e a gente faz análises clínicas e constata que a gente tem um déficit numa vitamina C, numa vitamina D, Legal. Ou que a gente tem um aumento de colesterol, que a gente precisa verificar melhor a nossa taxa de triglicérides, por exemplo. Eu proponho, dentro da lógica da imunidade emocional, que a gente primeiro reconheça como as nossas emoções elas estão sendo vividas em cada um de nós, porque a gente não foi condicionada a isso, a nossa geração ela foi condicionada a reprimir as suas emoções, então uma análise diagnóstica das emoções, e a partir daí, num plano muito carinhoso, muito individualizado, a gente poder pensar em que ferramentas, assim como a gente suplementa a vitamina C, assim como a gente inicia uma dieta para regular esse dito colesterol que eu comentei há pouco, uma baixa de testosterona, por exemplo, que ferramentas podem ser utilizadas para que de repente eu consiga uma equação de imunidade emocional e eu não sucumba ao medo e eu não instale uma tristeza que possa me levar a um quadro depressivo. E hoje a gente tem um país que é o segundo país no mundo em depressão. Que reconhecimento eu posso trazer para a dinâmica da minha alegria e potencializar essa alegria para lidar num contexto em que a gente sabe que a gente não consegue controlar tudo o tempo inteiro, especialmente as circunstâncias externas. Então, em breve síntese, a imunidade emocional é uma proposta de vida para que a gente possa reconhecer as nossas emoções, analisá-las, valorá-las, mensurá-las e a partir daí utilizarmos ferramentas para que a gente consiga uma gestão emocional eficaz e a gente não adoeça. Bacana. Foi legal, você estava falando, eu estava pensando comigo aqui. Quando a gente pensa na etimologia, né, do termo, imunidade, então a gente vai se proteger, né? Mas das nossas emoções, e aí você citou aí em relação à felicidade, à alegria, e quando a gente para ver, quando a gente vai ver aqueles memes, né, aqueles vídeos engraçados de casamento, de aniversário, o que aconteceu ali? Aquela pessoa estava muito alegre, ela saiu da alegria para a euforia,
ela não teve um controle das suas emoções, né? E acabou, sei lá, derrubando a mesa, caindo em cima da noiva, enfim, foi um desastre. A gente vê esses memes. E seria mais ou menos essa ideia. Só que eu estou trazendo um exemplo da felicidade, porque a gente sempre pensa no negativo. Mas quando a gente traz o dia a dia, quando você falou sobre nossas ações, sobre nossas emoções no dia a dia, a gente tem que pensar no todo, né? Desde a hora que a gente acorda, como você está se sentindo, como você se enxerga, como você se olha, como você está encarando a tua vida, como você está encarando a tua profissão. E isso vai fazendo com que suas... nossa, esqueci... William... não é William Douglas. Oh, esqueci o sobrenome dele. Eu vou lembrar daqui a pouco. Tá. Que ele fala, né? Tudo que você pensa... Não, é Bruno Gimenez. Bruno Gimenez. Né? Tudo que você pensa, você vê. Tudo que você vê, você cria. Então, é como você acorda de manhã cedo, você se imagina daquele jeito, é como você vai levar a sua vida depois daquilo, né? E se a gente for levar isso pro empreendedorismo, pro profissional que está trabalhando na empresa, para aquela pessoa que quer se desenvolver, para quem está começando agora na carreira, como é que a imunidade emocional pode potencializar, assim, as habilidades daquela pessoa? Excelente pergunta. Primeira coisa, para começar do zero, é a gente, de fato, parece óbvio, reconhecer que nós somos seres emocionais, que as emoções, elas fazem parte, que nós vivemos em meio a essas emoções. Então, muita gente acha que, de repente, afastar-se do reconhecimento Sim. de sermos um indivíduo, um ser humano tomado de emoções, é o que vai resolver, o que vai blindar. E eu parto da premissa contrária. Primeira coisa é a gente entender que a gente precisa reconhecer essas emoções. Legal. Que essas emoções, elas permeiam a nossa jornada e que a gente precisa aprender a reconhecê-las para que a partir desse reconhecimento a gente tenha um autodomínio. Deixa eu te interromper. Esse reconhecimento, ele parte de um autoconhecimento, ele parte de uma indicação externa, ele parte de um conflito. Como é que esse reconhecimento ele pode ser feito? Do autoconhecimento, porque se a gente não se conhece, e hoje eu acho bacanérrimo porque a gente fala bastante de autoconhecimento, eu acho que quanto mais a gente falar de autoconhecimento, mais a gente vai ter que pesquisar, que conhecer, que aprofundar esse processo, que é um processo existencial. Então, o primeiro ponto dentro da análise do reconhecimento é me autoconhecer. Sim. Se eu me autoconheço, eu me permito reconhecer a existência dessas emoções. Sim. Dentro, era o que eu ia comentar da nossa lógica cultural, nós fomos muitas vezes condicionados a não sentirmos ou a ocultarmos aquilo que sentimos. Reprimidos, né? Fomos reprimidos, né? O velho contexto de menina, isso é bobagem. Homem não chora. Não sinta medo. Medo é algo que foi, na verdade, criado. E não, o medo, ele existe. Ele faz parte da tessitura humana e eu preciso olhar. E meu ponto de partida é o autoconhecimento. Isso não significa dizer, porque você perguntou, é necessário que a análise, o reconhecimento dessas emoções se dê através do autoconhecimento, de um agente externo ou de uma presença, né, de um terceiro que traga. Eu acho que é um conjunto, mas a premissa é o autoconhecimento. Porque muitas vezes as ocorrências externas também nos atingem. Sim. São instaladas crenças e a gente nem percebe que aquelas crenças estão conduzindo a nossa jornada e a gente não se dá conta dessas emoções. Porque, mais uma vez, a gente não chora porque nós estamos num padrão de rigidez, porque nós queremos ser super mulheres, super homens, e a gente não consegue lidar com essas emoções de uma forma até mais equalizada e
Dentro desse contexto, a gente vai ocultando essas emoções e aí a gente vocês assistem pessoas que parecem ser extremamente tranquilas, pacíficas e que de repente cometem crimes. Quando estoura. Quando estouram. A gente já ouviu isso, né? Não, ele é super calmo, mas quando ele perde a cabeça, Sim. é aquela pessoa que passa do limite, né? Ela perde o controle. Vida ainda tem casos que eu acho que são um pouco mais delicados, porque a depender do quanto a ausência desse reconhecimento seja profundo, a gente tem padrões hoje de pessoas que não estouram nunca. E das duas, aquela pessoa que não reconhece e não tem autodomínio, não se permite, por exemplo, sentir raiva, pensa comigo, das duas, ou ela vai adoecer o seu físico, porque também a gente precisa deixar claro que a ciência hoje atesta que as nossas emoções influenciam no nosso corpo físico, Sim. o nosso corpo mental vai diretamente impactar o nosso corpo físico, então a gente tem cada vez mais dados alarmantes de total sincronicidade entre câncer e questões de ordem emocional, sem falar em outras doenças que atingem o físico propriamente dito, até mesmo questões que estão relacionadas a quadros alérgicos, a questões estomacais, intestinais, fala-se no intestino como segundo cérebro, ou a possibilidade de que essa pessoa ela estoure num rompante único. Sim. E aí, de repente, a gente vê cenas, por exemplo, como já se teve aqui na Bahia, a gente está fazendo isso porque é um fato público e notório, de uma profissional na área de saúde, que era referência, que era uma pessoa que tinha uma maestria, ou que parecia ter uma maestria comportamental, e de repente, num dia, o copo estava cheio, o copo é a figura analógica de como a gente se comporta, se a gente não reconhece e não lida com essas emoções, se a gente não tem válvulas de escape, se a gente não consegue colocar elas para fora em segurança, e de repente ela se descontrola no trânsito e uma tragédia acontece de modo que nesse descontrole, nesse desentendimento desajustado no trânsito, nossa, mas por que uma reação dessa proporção? 2 vidas acabam sendo ceifadas e toda uma jornada existencial ali, inclusive dessa profissional que me parece ficar comprometida. Sim, com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta agora, vou te... Sabatinar? Não, vou colocar você numa saia justa de um tema, sem fugir do tema, mas de um assunto que, assim, me intriga e é impressionante como as pessoas criaram um preconceito, para quem está escutando a gente no Spotify, entre aspas, um preconceito. Tá. Porque você falou sobre o autoconhecimento, da importância do autoconhecimento. Mas é impressionante como as pessoas julgam a autoajuda. Sim. Ah, isso aí é autoajuda? Ah, isso aí é livro de autoajuda? Ah, isso aí é assunto de podcast de autoajuda? Mas se eu preciso me conhecer, o autoconhecimento, isso não é autoajuda? Mas me parece, posso estar equivocada. E eu quero a opinião de vocês. Curtam, comentem. Existem várias questões aí, mas uma eu gostaria de destacar. Quando eu rejeito muito algo, quando eu coloco algo que eu não conheço como negativo e eu já tarimbo aquilo como de só menos importância, primeiro ponto, me parece que a gente tem um grau de desconhecimento. Então, muitas pessoas que talvez venham a repelir a autoajuda. A gente ouve falar, inclusive, de autoajuda barata, né? É tão curioso esse termo, né? E, então, me parece que a gente tem um quê aí de desconhecimento, de ignorância sobre o que de fato é, porque a gente precisa ter uma compreensão de que dentro de nós temos vítimas e juízes. E quando a gente aciona o modo juiz de uma forma desregulada, eu começo a fazer valorações e essas valorações elas ficam realmente muito delicadas quando eu não conheço aquilo que eu me proponho a julgar, porque em algum momento da minha vida o meu sistema de crenças me trouxe aquela compreensão, aquela lente dentro da minha caverna de que aquilo não fazia sentido. Eu acho que ajuda, o termo ajuda é um termo brilhante.
Ajuda ao próximo, isso é bíblico, eu tenho como referencial o grande mentor da minha vida, que é Jesus Cristo, e ele fazia questão de dizer amar ao próximo como a si mesmo, e quando eu falo em autoajudar-me, eu acho que eu estou, inclusive, dentro desse contexto, buscando o meu autocuidado, o meu autorreferencial e a possibilidade de buscar ferramentas. Pode ser um livro, pode ser um treinamento, pode ser um podcast como esse, em que eu vou buscar um auxílio. Né? Esse auxílio, ele pode vir de um processo de amadurecimento em que eu busco me autoajudar e pode vir também da ajuda externa. Mais um detalhe, a gente precisa, dentro da imunidade emocional, ter a simplicidade de não só nos reconhecermos, como também de pedirmos essa ajuda. Com certeza. De pedirmos socorro. Chegar num certo momento que você faz assim, ó, daqui eu não consigo mais passar. A gente tem dados tão gritantes de suicídio. Por quê? E a gente não percebe que se a pessoa chega a ponto de levar a cabo, e hoje já tem questões, inclusive, apontando indicativos, inclusive no parâmetro da imunidade emocional, que vão levar uma pessoa ao suicídio, ao ato do suicídio, e se ela não tiver o auto-amor para pedir ajuda, ela vai ficar muitas vezes ali naquele cárcere interno, porque... Gente, a prisão física, ela há de ser desafiadora, a gente nunca passou por isso, mas a prisão interna, ela é altamente destruidora, devastadora. Então, a autoajuda é um modelo. Sim. É uma estrutura que eu acho que, ainda que a gente não concorde, tá tudo bem não concordar, a gente precisa respeitar, a gente precisa referenciar. E digo mais, vida, a gente precisa conhecer. Pronto, porque quando a gente conhece melhor... Eu acho que não é não concordar, é conhecer dentro da sua realidade. E ver se faz sentido. Exatamente. Então, às vezes, naquele momento, para você não faz sentido. Beleza, ok, tá tudo bem. Exatamente. Mas... em outro momento, em outro aspecto, em outra esfera da tua vida, pode fazer sentido, sim. Porque a gente vai falar de imunidade emocional na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, no relacionamento, na vida amorosa. A gente vai falar de imunidade emocional em todas as esferas da vida, né? E às vezes a gente está olhando apenas para um lado e, não, mas eu não preciso disso. É uma autoajuda barata. Né? É você falar 2, 3 palavras, é você passar 3 horas comigo e achar que vai melhorar. Não, eu não acho que você vai melhorar. Eu acho que é um processo, acho que é uma coisa que você vai desenvolvendo. Qualquer habilidade, você precisa ir desenvolvendo, não é da noite pro dia que você vai conseguir aperfeiçoar essa habilidade, essa competência que você está começando a colocar em prática. E aí uma sugestão para quem tem esse referencial negativo da autoajuda é começar a se perceber, perceba-se sozinho, sozinha. Qual a qualidade dos pensamentos na maior parte do tempo? Porque nós somos como montanhas russas. Num dia a gente vai oscilar e isso também é natural. Sim. Qual a qualidade do seu sono? Qual a qualidade que você imprime para as suas rotinas, para os seus hábitos? E aí talvez você já possa ir reconhecendo que há algo que precise de uma atenção melhor, que é algo que precise ser observado com mais atenção. Sim. Porque, volto a dizer, dentro da forma como nós fomos criados e conduzidos, e os nossos pais fizeram o melhor, porque eles não tinham acesso a esse conhecimento. Às vezes, muitas vezes as escolas sequer tinham também um ferramental para nos auxiliar. Hoje, eu celebro todas as vezes que eu tenho notícia que uma escola inseriu na sua grade escolar um momento, uma disciplina para que se possa pensar em inteligência emocional, legal, se possa permitir o aluno sentir, mas a nossa geração e a geração dos nossos pais não tiveram esse acesso. Nunca ouviram falar. Então, parecia, eu acho que me traz muita lembrança dessa autoajuda nesse contexto. De fato, volto a insistir, algo que não foi tornado natural, comum. Porque, de novo, nós tínhamos que estar vestidos de homens fortes, homens que não choram, sim, mulheres que têm um modelo comportamental, que engolem o choro, que não reclamam, que estão sempre bem, que estão sempre muito alegres. E não reclamam no sentido, não é que você tenha que reclamar, né? Mas sim, dizer a sua vontade. De manifestar. De manifestar a sua vontade, o seu desejo, de dizer, poxa, eu não quero fazer isso, poxa, eu não quero
não quero ficar em casa, ou não quero... Autodomínio, né? Então, não reclamar nesse sentido, de expor o seu desejo. Você trouxe um ponto muito bacana, que tem 2 livros que, para mim, eu tenho como referência em relação a esse assunto, que é O Poder do Agora, né? Meu Deus. Um jogo interior do tênis. Que ele fala sobre esse eu interno, essa vozinha na nossa cabeça, que não tem nada a ver com o espiritual, e que é o seu pensamento, que é o seu subconsciente, que são as suas crenças, que são tudo aquilo que você foi vivendo e que foi se formando. Então, no Poder do Agora, por exemplo, ele traz... você precisa de um momento no dia para você avaliar o que essa vozinha está tentando te dizer. E o grande exercício do livro que ele traz é como você silenciar essa voz. Porque ele traz, primeiro, conhecimento, clareza. Por que ela está dizendo isso? E isso aqui vai me levar para onde? E se eu não fizer isso, qual o caminho que eu vou? Então, esse exercício que ele diz ter se colocado fez com que ele tivesse uma resposta muito mais positiva na sua vida, na sua carreira. E aí ele traz, a gente não precisa ouvir essa voz. Então a gente precisa aprender a silenciar essa voz. E aí, às vezes, quando você trouxe agora há pouco essa coisa de como estão os seus pensamentos, tem muito a ver com isso, né? Sim. O Tim Gallery, no Jogo Interior do Tênis, ele fala justamente isso. Que nós temos ele traz o mindset fixo e o mindset de crescimento, que é aquela coisa... Quando o jogador de tênis ele tá ali no momento do saque, ele está conversando com ele mesmo. O que é que ele conversa com ele mesmo? O que é que ele está pensando? Será que ele já está pensando que ele vai errar o saque? Ele vai errar o saque. Será que a mente dele já está dizendo isso para ele? Ou não? Ele já está com um pensamento positivo? O que é que ele vai fazer? Afirmações positivas? Então, essa conversa interna faz com que as nossas emoções e as nossas ações sejam direcionadas. Sim, sim. E esse diálogo interno, como a gente comentava, ele pode ser perturbador, mas ele pode ser também uma mola propulsora. Sim. A partir do momento que eu assumo um protagonismo, não é fácil, mas é treinável, ele é factível, no modelo em que a gente começa a ressignificar aquilo que vimos, ouvimos e sentimos, que a gente começa a se perceber, eu volto a insistir, que eu sinto e que eu me permito sentir, em que em alguns momentos eu choro e que eu não engulo necessariamente o choro, em que em alguns momentos eu preciso me recolher e eu vou fazer um pouco de silêncio, e nesse momento em que eu faço silêncio, eu me permito reconhecer que há muitos ruídos externos e que a minha voz também interna é perturbadora, mas eu resolvo dialogar com ela, tirá-la de cena, fazendo um checklist do que está me trazendo mais desconforto, o que está me trazendo mais dissonância da nossa essência, da nossa forma de ver a vida, porque a gente vai se permitindo, dentro desse contexto, não só ouvir demais essa voz, como também ser atingido. Eu converso com as pessoas e as pessoas dizem, nossa, eu sou uma esponja, eu saio captando tudo de todo mundo. E aqui a gente pode falar também como casal, a gente há algum tempo tomou algumas decisões que têm melhorado muito o nosso ferramental de emoções, e a gente tem tentado levar isso para os nossos filhos, que já são de uma geração diferente, e a gente está ali no trabalho braçal, tentando lidar com a realidade deles para que eles tenham menos impacto e estejam mais imunes às circunstâncias, às tragédias, às ocorrências. Exemplos de decisões que nós tomamos. Não ficarmos assistindo TV aberta e coletando ao longo de todo o dia notícias trágicas que acontecem. Algumas pessoas, inclusive, nossa, eu passo o dia checando as notícias. Então, assim, nós tomamos a decisão de não consumirmos um volume de informações ruins e ficarmos, inclusive, dialogando sobre isso. A gente se deu conta disso, a pandemia veio cada um no seu barquinho, a verdade é essa, mas a gente se deu muito conta disso na pandemia. Porque todo mundo na mesma maré, mas cada um no seu barquinho. Exatamente. A gente, sim, ali na pandemia a gente já tinha um costume
ao longo da nossa jornada de muitos anos juntos, muito reduzido de consumir notícia, mas a verdade é que a pandemia veio trazendo todo aquele contexto, todas aquelas incertezas, toda aquela ambientação. E nós, logo no início ali, ainda mais isolados em casa, o termo esse, a gente começou a assistir o noticiário porque estava tudo muito incerto. E a gente percebeu que nós 4 em casa estávamos ficando num padrão, isso é imunidade emocional, Sim. de medo, de angústia, de desolação, nós, enquanto adultos, preocupação, que não era bacana, já estava disfuncional. Sim. É isso que você precisa começar a perceber. E são pequenos movimentos, não precisa ser nada muito radical. A partir dali, a gente volta, conversa um com o outro e diz, vamos desligar a televisão. Cortar. A televisão aqui é para que as crianças possam assistir algo bacana, que leve para elas alguma mensagem que seja positiva, que seja interessante nesse momento, para fortalecer a musculatura emocional, e o mesmo a gente vai fazendo. Então a gente começou a aumentar, inclusive a gente já adora música, o volume de música que a gente ouvia em casa durante os períodos em que nós estávamos ali, naquela casa que era tudo ao mesmo tempo, escola, trabalho. E o nosso referencial de lazer, nosso parque de diversões, digamos assim. E usar positivamente, né? Para crescimento, para aprender, para hoje. Olha a ferramenta que nós estamos usando hoje. Olha, você falou há pouco, nós, nossa geração, no início, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, e a geração dos nossos pais e dos nossos avós não ouviam falar sobre esse assunto, e olha a ferramenta que nós estamos usando hoje para levar esse assunto para as pessoas. Sim. Então, se a gente tem a possibilidade, se a gente tem hoje como utilizar essa ferramenta, vamos utilizar da melhor forma. Exatamente. Então a gente começou a utilizar para quê? Hoje o que é que a gente usa para ver a TV? É para assistir um documentário bacana, assistir um filme que vá trazer algum conhecimento, algum crescimento, alguma evolução. Aulas, porque a gente conecta o computador na televisão e consegue assistir uma aula online e consegue assistir podcasts. A gente consome muito. Hoje eu assisti 2, por exemplo, muito bons. Ouvi o pensamento de Sêneca sobre gestão de tempo. Então foi incrível, excelente, da Nova Acrópole Brasil. Então, assim, eu acho que é trazer essa consciência também, que você falou agora, de como se proteger. Se você tem a consciência do que te atrapalha, o que você precisa fazer para se proteger? Sim. Né? Esse é o nosso pensamento. Sim. Poxa, isso aqui está levando a gente para algo que não está sendo legal. Então a gente corta isso e criamos novos hábitos. E criamos novas rotinas dentro daquele espaço que estava limitado, Sim. mas que a gente conseguiu trazer aquilo. Trazendo outro exemplo que a gente tenta fazer muito com nossos filhos, que diferente, nossos pais não sabiam e que a gente não fez, quando tanto o Henrique quanto o Guilherme eles comentam assim, eu particularmente eu falo muito isso para eles. Pai, eu tô com vergonha. Aí eu falo para eles, mas vergonha de quê se você não fez nada errado? Sim. Então é implementar a ideia de que se você não fez nada de errado, você não tem que ter vergonha dos outros. Se você tá fazendo uma coisa medo certa, do julgamento alheio é muito desolador. Então sim. eu tento passar para eles, nós tentamos passar para eles, que eles não têm que, eles não precisam ficar preocupados com o que os outros vão pensar dele, se ele está fazendo uma coisa certa, se ele está fazendo algo que não vai machucar nem ferir ninguém, e o que ele está fazendo ali é algo natural. Então, rapaz, que eu tenho vergonha. Vergonha de quê se você não está fazendo nada errado? Se você for fazer, olha outra pessoa fazendo, vamos supor, no aniversário, para ir lá pegar um docinho, para ir lá pegar um pãozinho, ou algo do tipo, olha lá, tem outra criança pegando, não tem problema nenhum você ir, vai lá, vamos lá, eu vou lá com você. Então, eu acho que isso criar uma barreira, criar imunidade para que eles não sejam atingidos. Exatamente. E aí você vai fazendo a sua própria autoanálise do que nós estamos comentando. Às vezes são ambientes, às vezes... Isso é importante, hein? Às vezes são rodas de conversa, assuntos que te deixam extremamente vulnerável, e aí a partir dali você acessa um estado de tristeza, que talvez você conseguisse blindar. Estados de medo, porque é incrível como a gente hoje lida, o medo é um sentimento base, existencial, mas a gente lida com uma indústria do medo. Sim. Então,
Existe todo um capital que diariamente é movimentado às custas do medo, às custas de levar para nós um padrão de insegurança. Sim. E aí, resultado, nós estamos, afora outras tantas questões que a gente pode conversar numa outra hora, altamente ansiosos. Sim. Né? Porque nós temos uma necessidade de uma factibilidade, de um certo referencial de segurança, mas o medo que é instalado e que é fomentado, ele vai minando o teu campo de base de imunidade emocional. Quando você precisa lidar com uma situação de medo real, você já não tem mais combustível. Não tem mais. E aí a gente vê, né, até dos nossos... E aí vem síndrome do pânico. Os nossos alunos, os nossos clientes, quando a pessoa está iniciando a vida, ela tem medo porque ela não tem experiência. Sim. Quando a pessoa já tem mais experiência, ela tem medo porque ela acha que ela já perdeu tempo e está fora do mercado. Gente, aí enlouquece. Aí não tem como. Aí cria ansiedade, aí entra em depressão, aí vem síndrome do pânico. E por quê? Porque eu não posso perder, porque eu não posso deixar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que... Calma. E para isso, na construção da imunidade emocional, eu trago uma ferramenta prática que você pode começar a aplicar agora. E essa ferramenta, ela é a autovalorização. Olha. A autovalorização vai impedir que eu me puna com comparações que não fazem sentido algum. Porque a comparação, ela pode ser uma comparação tóxica, altamente destrutiva, sem qualquer fundamento, em que eu muitas vezes também vou acessar patamares de inveja, de cobiça, e aquilo não faz sentido nenhum, senão o nosso adoecimento e, mais uma vez, a ausência de qualquer padrão de imunidade emocional. Você tem baixa estima, você tem a ausência de autocuidado, adoecimento no físico. Enquanto você reconhece que você tem valor, que você é único, que você é exclusivo, que você está no seu tempo, que você não está atrasado, porque a gente tem essa dinâmica hoje dessa comparação tóxica de dizer fulano já tem 3 filhos, fulano já tem aquilo, fulano dizer, eu não tenho nada, você está de novo se colocando num estado de baixa estruturação que você não consegue valorizar, ser grato, olhar para a tua história e entender que o seu processo é único, exclusivo, quando na verdade a proposta dentro de uma estrutura de imunidade emocional, é a gente buscar uma comparação modelada, uma comparação de referencial positivo. Se eu me comparo me colocando para baixo porque eu não sei o meu valor, eu não tenho como lidar com uma gestão emocional que seja eficaz. Perfeito. Ao contrário. Eu vou ficar num estado de inércia, de paralisia, e a gente atende nos nossos acompanhamentos pessoas que dizem, eu estou há 10 anos fora do mercado porque eu me sentia inseguro e eu me comparava com as pessoas e eu muitas vezes tinha um medo e aí eu não comecei. Então, quando você tiver a oportunidade de se comparar, compare-se no modelo de modelagem e tenha cuidado para não se comparar sem parâmetro, porque não dá, por exemplo, para se comparar com alguém que já está no mercado há 15, 20 anos. Você não tem que se comparar com o estado atual daquela pessoa. Não, você tem que olhar para aquela pessoa e dizer assim, nossa, será como é que ela começou? Nossa, deixa eu me inspirar, a gente precisa se inspirar, inspirar é vida. A gente olha ali aquela pessoa, a gente olha aquele ambiente, a gente olha aquele contexto e a gente pode idealizar aquilo para nós. É para você olhar para alguém que você admira e dizer, nossa, se ela chegou ali, eu também posso chegar. Eu vou fazer o meu caminho, mas eu preciso entender que há algo do que eu não vou poder me furtar. O tempo. O tempo ele vai revelando, ele vai acomodando, você vai percorrendo essa jornada, vai se permitindo ser feliz ao longo dessa escalada e você também chega. Agora, só uma questão, define onde você quer chegar, porque às vezes você está caminhando, se comparando também no modelo, que nem é o modelo que no fundo tem a ver com a sua essência, tem a ver com o seu projeto de vida, que se você se autovaloriza, você consegue ter mais clareza para fazer as melhores escolhas e fazer o desenho. A gente pode ser arquiteta da nossa vida. E cada projeto arquitetônico é único. O projeto que Sabrina e Cristiano, a gente nas nossas conversas, a gente diz isso. Ah, porque eu não sei, eu não consigo decidir. O que a gente quer?
A gente fez isso ontem. É. Levando Que em consideração modelo? que eu não sei quando é que você vai estar assistindo, mas há 24 horas atrás da gravação Pra gente desse decidir, podcast, a gente nós fez isso. estávamos O que a gente conversando. quer? A gente quer viver o quê? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Isso, a gente estava definindo as cenas dos próximos capítulos. E aí a gente olha, instala uma visão de sonho de futuro e dizer, não, eu gostaria de viver assim, então tá decidido, então vamos caminhar nessa direção. Só que às vezes, e a gente fala aqui com muita simplicidade, Sabrina e Cristiano estão numa visão nublada, olhando também, percebendo as jornadas de outras pessoas e isso causa ruído, né? E aquilo traz uma certa inquietação, que com esse exercício, com esse autovalorização, com a clareza do que você realmente quer para sua jornada, você consegue definir melhor, fazer melhores escolhas, estar no comando, eliminar excessos e viver muito mais leve, mais imune. Bacana. Só para completar, quando eu uso o exemplo da modelagem, para quem quer definir, quando meu cliente vai definir o estado desejado, o que ele quer alcançar, eu costumo dar sempre como exemplo os esportes de atletismo, né, que tem os recordes de atletismo, de natação, enfim. Aquele recorde, ele é o modelo dos outros nadadores. Todo mundo quer chegar ali, porque se eu pego um nadador que ele é o melhor nadador do meu bairro, ele é o melhor. Quem é o melhor? É ele. Quem é o melhor do estado? É ele. Mas se ele não tiver a referência do outro, do brasileiro, do sul-americano, do mundial e das Olimpíadas, ele chegou no máximo dele. Então ele precisa estar sempre... E isso, gente... isso não sou eu que estou falando. Isso já aconteceu várias vezes. O homem mais rápido do mundo, ninguém conseguia bater o tempo de 10,80 segundos. Por anos, ele ficou ali e ninguém conseguia bater. Até que um homem conseguiu bater. Depois que esse recorde foi batido, ele já foi quebrado mais de 10 vezes. Por quê? Porque tinham outra referência, porque tinham outro modelo, porque tinha outro, e isso foi evoluindo. Sim. Então eu não posso apenas... vou trazer um exemplo, né? Eu quero ser advogado porque meu primo é advogado e está ganhando dinheiro. Isso não é modelo, gente. Exatamente. Isso não é modelo, isso não é modelagem. Eu quero ser médico porque médico ganha bem. Aí depois vira um médico insatisfeito. Eu quero ser engenheiro porque... Não é assim. Então, primeiro, descobrir seu talento. Primeiro, descobrir o que você ama fazer, né? Depois, começar a desenvolver suas habilidades, potencializar suas habilidades. E aí sim, mirar na direção que você precisa traçar e ir potencializando todas as tarefas que você está fazendo ali para que você alcance aquele objetivo. Você vai fazendo, uma hora vai chegar. Né? O Caio Carneiro fala, sempre tem alguém te olhando. Então só não pare. Então continue. Deixe as pessoas falarem, deixe os outros pensarem e acharem o que eles quiserem. Se você tem convicção naquilo que você está fazendo, continua e vai. Porque vai ter uma hora que você vai chegar, né? Exatamente. E dentro dessa dinâmica, você perceber que o seu caminho, ele é único, ele é exclusivo, ele foi estruturado para você. E que esses referenciais externos, eles têm que ser utilizados, como a gente comentou, de uma forma bacana, de uma forma positiva, e entendendo que nem tudo vai fazer sentido para você. E que nem tudo é para você. E aí você falou sobre talento. Talento, para mim, tem total conexão com autoconhecimento. Para que a gente possa deixar isso claro. Porque tem muitas pessoas dizendo, mas eu não sei qual é o meu talento, mas eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. As pessoas ficam presas com o propósito. A pergunta é, quem é você? Quem era você na infância? Isso. O que é que você faz? E as pessoas elogiam e você tá com um ruído tão grande que você não consegue se autovalorizar e perceber. Ou às vezes você precisa necessariamente desse reforço externo, quando na verdade a autovalorização é que vai trazer isso para você. De ser gentil com as suas habilidades, de ser gentil com aquilo com que você
perde a noção do tempo, tem maestria em fazer, e você sabe, ao fundo você sabe, às vezes isso só está adormecido, isso está esquecido, mas um olhar atento, quem sabe aqui, através dessa pitadinha que a gente está trazendo desse episódio, vai te levar, e você pode comentar aí que a gente vai ter atenção e carinho com a sua mensagem, do que talvez a gente tenha te permitido despertar diante dessa jornada, diante desse contexto, para iluminar o seu caminho e você conseguir caminhar de forma mais leve, mais saudável, mais assertiva, com mais qualidade. A gente merece mais qualidade de vida. Bacana. E foi muito bom, porque é um assunto que dá pra gente falar muito. Sim, mas eu acho tem que que ter outros episódios. Eu acho que é um assunto que já deu para as pessoas entenderem o conceito da imunidade emocional, Sim. né? Que a gente ouve tanto falar da inteligência emocional, mas que a imunidade é você saber aquela hora de você se blindar, de você trazer novos hábitos, de você criar novas rotas para que você consiga seguir o seu caminho. Perfeito. Exatamente. Muito bom. E eu não poderia deixar fazer diferente, como todos os episódios, de finalizar com as duas perguntas que eu sempre faço, né? A primeira delas é: o que é sucesso para você? Dentro dessa base de talentos, de conceitos, de imunidade, de felicidade, o que você definiria como sucesso? Sucesso é algo muito subjetivo. E eu gostaria de dizer, pensei nisso aqui agora, que existem, na verdade, várias vertentes do sucesso. Legal. Como nós somos seres sistêmicos, eu posso definir o sucesso profissional, eu posso definir um sucesso pessoal, um sucesso relacional. Legal. Então, sem nunca esquecer do sucesso existencial. E para mim, eu vou tomar essa referência, o sucesso existencial é ser eu mesma, é me permitir ser eu mesma, me permitir me auto-aceitar como sou, sempre buscando a evolução, a melhoria contínua, a minha melhor versão e me aceitar diante dessa melhor versão. Então, isso é sucesso existencial. Então, seria um dos conceitos de sucesso, pensemos assim, que fazem sentido para mim, porque você pode estar vivendo uma vida de sucesso sem perceber que você já é um sucesso. Bacana. Porque nós, quando nascemos e aqui estamos, a gente, já faz parte de um projeto muito bem sucedido. Então, se cada um de nós se alinhar a essa essência de sermos nós mesmos e nos felicitarmos com isso, sucesso é também, para mim, ter a paz de espírito de ter feito o meu melhor diante do que eu tenho, em termos de estrutura, de condição, de Pega ferramenta. esse código, galera. Paz de espírito de ter dado o seu melhor. E que você possa dar o seu melhor sendo você. Você falou uma coisa antes da outra pergunta, né? Que na verdade não é uma Paz de pergunta. espírito também é um referencial de imunidade emocional. Sim. Antes de seguir, né? Aproveitar esse momento merchan. Quando você falou aí seja a sua melhor versão, porque não sei quando vocês estarão escutando ou assistindo, mas fala aí, vai ter um... Sim, em breve nós lançaremos, eu e a Luana Ganser, uma imersão para trabalharmos as leoas, as rainhas, as mulheres que queiram, junto conosco, fazerem um trabalho imersivo para que a melhor versão de cada uma de vocês e a melhor versão de cada uma de nós possa se colocar. Como você comentou, a gente não sabe quando é que você vai estar assistindo, quem sabe aí nos anos de 2023 e subsequentes, você possa estar conosco nesse processo que pode falar lá no meu Instagram, Sabrina Dourado, vai fazer muito sentido para você. Bacana, eu vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição. E aí, independente de quando você assista esse episódio, vai lá, procura, porque é algo muito bacana, que vai ser trabalhado a imunidade emocional, que vai ser trabalhado os seus talentos, as suas habilidades. Sim, autocuidado. Você vai estar num local isolado, reservado, propício para isso, né? Então é bem bacana. O projeto está lindo, o projeto está incrível. Esse primeiro vai ser, estamos olhando lá no interior de São Paulo, um local, uma chácara, ou um hotel, uma casa. O negócio tá muito bacana, tá muito bacana. Então depois procura aí, porque vai ser legal.
tá? E a outra coisa é em relação à mensagem. Levando em consideração a imunidade emocional, que mensagem você deixa para todas as pessoas? Para todo mundo que está podendo assistir, para as pessoas que vão assistir e que vão compartilhar esse episódio com os grupos de família, com os amigos, grupo de WhatsApp, que vai mandar para outras pessoas. Qual mensagem você deixa hoje para todo mundo que está assistindo? Para todo mundo que está assistindo, primeiro agradecer a audiência de vocês, dizer que a gente honra o tempo de vocês, porque hoje com tanta informação, quando nós fazemos uma seleção como essa, de estarmos juntos, isso aquece o nosso coração e faz muito sentido para nós, e a gente se empenha para trazer sempre a melhor mensagem, com comprometimento, com o carinho que vocês merecem. E falar em mensagem, né? Eu acho que, como nós estamos falando de imunidade emocional, a mensagem final que eu gostaria de deixar para você que está assistindo a gente é que você reconheça as suas emoções, que você se permita senti-las, que você tenha domínio sobre elas, e especialmente que você se felicite, que você seja feliz. Legal. A mensagem da felicidade é essa mensagem final que eu quero deixar para aquecer teu coração, para que seu coração possa arder ao final dessa mensagem e que você diga, nossa, esse conteúdo me levou a um outro nível de consciência, esse Legal. conteúdo me trouxe uma sensação bacana, então seja feliz onde e como você está agora. Porque também, nesse referencial de imunidade emocional, a gente precisa trabalhar a presença, além do sentir, além do sermos nós, além da paz de espírito, da autovalorização, o referencial da presença e do presente, que é ser você, que é estar vivo, que é ter a oportunidade de vivenciar essa jornada existencial, sim, de desafios, de circunstâncias que nem sempre são as mais fáceis, mas quando a gente resolve mudar o nosso estado interno, trabalhar o campo da nossa felicidade, tudo mais vai nos sendo acrescentado e a gente sai desses índices para finalizar a vida tão alarmantes de adoecimento mental que tem atingido o Brasil e o mundo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, obrigado por vocês estarem assistindo, estarem acompanhando, tanto para quem está assistindo no YouTube, quanto para quem está assistindo no Spotify, no Google Cast, enfim. Todos os episódios estão aí, é só você procurar os códigos da alta performance. Se você não está inscrito, se inscreve, manda em todos os grupos. Satisfação ter você aqui. E semana que vem, mais um episódio aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, Sinta-se em casa. Quando você quiser aparecer, por favor, apareça. Certo. Só uma coisa, para que você que quer conhecer mais, ou sente que há um time, ou há um grupo de pessoas que queiram ouvir mais sobre imunidade emocional, sobre performance, nós temos uma empresa, um dos braços do nosso hub, que cuida de capital humano, Isso. desenvolvimento de pessoas, então palestras, workshops, atividades que façam a referência a esses temas, não só para o seu grupo, para a escola, para a sua empresa, podem ser, quem sabe aí, um passo para que você possa fortalecer essa imunidade emocional. E nós estamos às ordens para servir. Pode deixar os links de comunicação para buscar o orçamento, para buscar mais informações sobre as nossas palestras, sobre os nossos workshops, os nossos eventos imersivos, como a gente trouxe aqui a melhor versão, que é um dos projetos que compõe esse referencial de seu capital humano, de sua saúde mental, que fazem muito sentido para nós. É isso aí. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Fui!